Fala galera do YouTube, beleza pura? Beleza pura. Aqui quem fala é Digão Razek, mais uma vez, trazendo mais uma aula para vocês de HTML aí, do curso básico de HTML. Hoje já estamos aí, pessoal, na quarta aula, tá? E vamos falar de tabelas e já vou entrar na parte de atributos, tá? Primeiro eu vou mostrar como criar as tabelas, depois eu falo o que são os atributos. Vamos lá, mas antes da gente começar aí, pessoal, já vou pedir de antemão para vocês se inscreverem no canal aí, para vocês não perderem as próximas videoaulas. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo, compartilhem, comentem, deixe sugestões, perguntas, elogios ou críticas, é tudo bem-vindo aqui no canal, tá bom, pessoal? Então não deixam de se inscrever e de curtir os nossos vídeos aí não, que ajuda bastante a gente continuar esse projeto aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então para a gente criar aqui uma tabela em HTML, então estando dentro aqui do body, né? Vocês vão primeiro definir o bloco da tabela, né? Que se chama table, tá? Lembrando que HTML é sempre em inglês, tá, pessoal? Table. Vou deixar um espaçozinho aqui, ó. E aqui a gente fecha barra table, tá? Aqui, ó, esqueci de fechar aqui, tá vendo? Qualquer coisinha que você esqueça em HTML, ó, ele não funciona, tá? Por isso a importância de usar o Notepad++ aqui, ó, mais. Depende de como o pessoal fala aí. Porque ele te mostra aqui o que tá errado, tá? Ó. Se você faz isso em bloco de notas, é capaz de você passar batido aqui e ele não te mostrar e você perder, tá? O vizinho resolveu ligar a serra elétrica aqui na hora da aula. Mas vamos continuar assim mesmo, tá bom, pessoal? Então eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Então nós temos aqui criado o bloco de tabela, tá? Dentro desse bloco aqui, nós precisamos... as tabelas, elas são compostas por linhas e colunas, tá? Então primeiro a gente vai definir quantas linhas vai ter a nossa tabela e quantas colunas vão ter a nossa tabela. Então, pra gente começar, a gente começa definindo a linha, tá? A linha... ela é definida pela tag tr, tá? Table Rules, que é linhas da tabela. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Table Rule. Então, eu já defini uma linha aqui, e eu preciso definir que nessa linha tenha uma coluna, 2, 3, 20, 100, não importa, tá? E para definir a coluna é td, é a tag td, ok? Então, para a gente entender aqui, ó, já vou colocar até aqui, ó, teste. Para vocês entenderem melhor, aqui eu fecho o TD, ou seja, estou fechando a coluna, ok? E aqui embaixo, vai meu filho, aí. Aqui embaixo eu vou fechar a linha. Então vamos lá, vamos entender, ó. Tenho aqui, ó, um bloco de tabela, dentro dessa tabela eu tenho uma linha, vou fechar aqui, ó, barra, tá, ó, tr, e dentro dessa linha eu tenho uma coluna. Tá? Vou salvar. Vamos voltar aqui, ó. E vou dar um F5 para atualizar. Tá aqui, ó. Teste. Certo? Não está aparecendo em tabela porque eu não defini borda para essa tabela. Então é isso aqui, pessoal. Tabela é simplesinho assim, ó. Table, tr, td. Sempre nessa ordem aí. Então, eu vou colocar mais uma coluna dentro dessa linha aqui. Então eu vou copiar, não vou escrever tudo de novo não, tá, pessoal? Para ficar mais rápido a nossa aula aí. Ctrl V. Ó, então eu tenho uma linha com duas colunas. Ctrl S. Apertar o F5. Veja aqui, ó. Uma linha e duas colunas. Perceba que ele tem uma separaçãozinha aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a visualização aqui. No próprio navegador. Ó, duas linhas, uma linha e duas colunas, tá? Vamos voltar aqui. Então, dessa maneira, você já criou a sua tabelinha, tá? Você pode colocar quantas colunas e quantas linhas quiser. Por exemplo, como nós temos apenas uma linha e duas colunas, vamos supor que eu quero colocar duas colunas e duas linhas. Então, apenas eu vou repetir isso aqui. Que aqui eu tenho uma linha e duas colunas, certo? Então, pode digitar novamente ou copiar, que fica muito mais fácil. Vou até pular uma linha aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu pular aqui, ó. Tá aqui, ó.
Isso aqui é uma linha com duas colunas e aqui é mais uma linha com duas colunas. Vou salvar, vou dar um F5. Tá aqui, ó. Nós temos uma linha com duas colunas e outra linha também com duas colunas, tá? E assim por diante. Se você quiser colocar mais linhas, vai adicionando TR. Dentro dos TR, claro, se você adicionar uma linha com uma coluna e não escrever nada, ela não aparece na tela, tá, pessoal? Aí vocês vão fazendo quantas vocês quiserem, tá? Posso até, ó, vou repetir mais uma vez aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então nós temos agora 3 linhas com 3 colunas. Dá um Ctrl S. Com 2 colunas, aliás, desculpa. 3 linhas, né? E cada uma tem 2 colunas. Ah, mas eu quero colocar mais uma coluna aqui, ó. Posso colocar mais uma coluna? Posso. De que forma? Apenas aumento o TD, ó. Ctrl C. Na primeira linha eu vou adicionar uma coluna. Então veja, a primeira linha vai ter 3 colunas e as demais 2 colunas. Ctrl S, F5. Tá aqui, ó. A primeira linha tem 3 colunas, né? E as demais tem 2 colunas só. Então é dessa forma aí, pessoal. É simplesinho de fazer, não tem muito o que falar mais sobre como fazer a tabela, tá? Aí você vai definindo de acordo com o que você precisa no seu projeto. Agora, eu vou deixar todos iguais aqui. Ctrl V, deixar todos com 3 colunas, tá? O vizinho tá ajudando bastante a gente hoje, hein? Que legal. Mas vamos lá. Perdão, pessoal. Então agora a gente vai começar a falar de atributos, tá? Os atributos são colocados dentro das tags, tá? Existem 3 coisas no HTML que são chamadas elemento, atributo e valor, tá? O que é o elemento? É o elemento HTML, tá? Head, title, o próprio body aqui, tá? TR, tudo isso aqui são elementos. Atributo é o que você, né? Como o próprio nome diz, você vai atribuir algum valor, alguma coisa a esse elemento table, por exemplo, tá? Por exemplo. E o valor vai ser, suponhamos, eu quero colocar essa tabela com cores. Aliás, eu quero uma borda, tá? Porque vocês percebam aqui que não tem borda, ó. Então não parece uma tabela, parece apenas textos, né? Então eu vou atribuir borda a essa tabela. Então dentro da tag table, tá? Não é entre, é dentro. Eu vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó, border. Ou seja, eu estou atribuindo borda a esse elemento tabela. Border. Em HTML se faz assim, ó, para definir o valor, igual, entre aspas, você vai definir o valor. Então eu quero 1 pixel de borda. Então vamos ver como fica. Salvei. Tá aí, ó. Tô com 1 pixel, tá grossa assim porque nós estamos com 200% de visualização aqui, tá? Então nós temos as bordas aí já, ok? Isso é um atributo, pessoal. Esse table é o elemento, o border é o atributo e o 1, que é 1 pixel, é o valor desse atributo aqui. Tá certo? Por exemplo, quero cores também, tá? Então, se eu quiser a tabela toda de uma determinada cor, ainda dentro do elemento table, tá certo? Vocês fecharam aqui as aspas do valor, vocês dão um espaço e ainda coloca, vamos ver aqui, color igual, ou color ou background, não estou nem lembrado, vamos ver aqui, ó, red. Então salvo, opa, background, BG aliás, tá ligado, tá? Ó, BG color, desculpa pessoal, esqueci aqui. Color, ó, BG color. Esse BG significa background, tá? Plano de fundo. BG color igual vermelho. Ctrl S e tá aí, ó. O fundo todo tá vermelho, tá? Por que ela ficou inteira vermelha? Porque eu coloquei esse atributo de cor e o valor vermelho dentro da tabela, tá certo? Eu vou tirar aqui, ó. E se eu quiser, por exemplo, apenas que essa primeira linha aqui, ó,
só essa linha fique vermelha. Então eu vou colocar dentro desse TR BG Color igual vermelho, tá? Isso nós estamos fazendo com o nome das cores, tá, pessoal? A gente pode fazer isso com hexadecimal, mas isso aí a gente vai começar a falar sobre cores hexadecimal quando a gente entrar em CSS. Hoje eu vou dar uma pequena explicação de CSS, mas não é o intuito da aula, tá? Só para vocês verem o atributo imagem dentro ou do seu site mesmo, ou dentro de algum objeto, ok? Então essa linha aqui, ó, ela vai ficar apenas ela vermelha, ó, tá? Porque eu atribuí o BG Color nessa TR, nessa linha, e não na tabela inteira, tá? Então eu quero, por exemplo, essa linha toda vermelha, e aqui, ó, na segunda linha, eu quero um desse de cada cor. Como vamos fazer isso? Essa linha toda está vermelha, então agora, em vez de eu atribuir um BG Color nesse TR, eu vou atribuir os BG Colors nos TDs, ou seja, nas colunas que eu quero, tá? Então, ó, BG Color igual, vou colocar aqui verde no primeiro, vou copiar para ficar mais fácil, Ctrl V, Ctrl V, dessa forma, e só vou trocar a cor aqui agora. Esse aqui vai ser blue e esse aqui vai ser yellow. Então, ó, nessa linha, a primeira coluna vai ser verde, a segunda azul e a terceira amarela. Vamos conferir? F5, tá aqui, ó, verde, azul e amarelo. Perceba que eu estou, né, apenas colorindo então dentro das colunas, tá? E das linhas, e não em si a tabela toda. Tudo bem? Então esse, pessoal, são alguns atributos, tá? O atributo de cor, o atributo de borda. Isso para a tabela, tá? Os atributos, eles podem ser colocados, como eu disse para vocês, em qualquer não, né? Na grande maioria dos elementos HTML. Por exemplo, acho que ficou claro aqui a tabela para vocês, né? Isso aqui a gente está falando apenas de tabela, borda e cor, mais nada, tá? Eu tenho também na tabela alguns atributos de espaçamento, tá? Espaçamento especificamente disso aqui, ó. Tanto da tabela em si para a coluna, tá? O conteúdo da coluna, né? Quanto o que está escrito dentro da célula aqui para a borda. Então, são dois atributos chamados Cell Spacing e Cell Padding. Cell por causa de célula. Estamos trabalhando com células, tá? Então, ó, Cell Padding, vou botar primeiro Cell Spacing aqui, ó. Cell Spacing igual, e vou definir quantos pixels eu quero de espaço entre a tabela e a célula. Vou colocar 10 pixels. Não precisa nem colocar o PX, tá? É só 10 aqui que funciona. Ctrl S. Tá aqui, ó. Então nós temos esse espaçamento aqui, ó, da tabela para as células, tá? Por isso, Cell Space, espaço de célula. E eu tenho outro atributo também, que é o... Opa! Fiz asneira aqui. Que é o Cell Padding. O Cell Padding já te define aqui, eu vou colocar 5 pixels aqui apenas, ó. Te define a distância entre o conteúdo e a célula que esse conteúdo está. Então vou dar um F5, ó. Veja, ó, já aqui, ó, esse espaço aqui é o Cell Padding e esse aqui é o Cell Spacing. Tá certo? Então tá aí, ó, dessa maneira aí. Vocês podem até dar uma pausada no vídeo aí e ir copiando, tá? Para fazer o projeto de vocês. Então esses são alguns atributos de tabela, tá? Cor, espaçamento da borda, espaçamento da célula e borda, tá certo? E falando ainda em atributos, eu posso colocar atributos, por exemplo, no body, né? O que é o body mesmo? Que a gente lembra é o corpo, né, do nosso documento.
Então eu posso atribuir cor a esse corpo? Posso. Então eu não quero que o fundo do meu site seja branco aqui, né? Eu quero, por exemplo, vamos supor que eu quero que ele seja preto. Então aqui no body eu vou colocar BG Color, mesma coisa, e vou definir a cor, tá? Vou colocar Black. Ctrl S. O que eu errei aqui? BG Color. Aí. Ctrl S. Tá aí, ó. O fundo é preto. Ok? Posso colocar uma imagem ao invés de cor, eu colocar uma imagem de fundo? Posso também. Então não seria BG Color, seria Background. Tá? Aí, ó. Background. E agora eu vou colocar o nome da imagem. Agora tem uma coisinha legal, tá, pessoal? Eu fiz aqui, ó, eu deixei aqui uma pasta chamada site, onde dentro dessa pasta eu tenho o próprio index, que é o que a gente está trabalhando até agora, e eu criei uma pasta chamada imagens, e dentro dessa pasta eu coloquei a nossa logotipo aí, tá? Entendam uma coisa, você tem que definir o caminho onde essa imagem está para o HTML, senão ele não vai encontrar a imagem. Você tem que mostrar para ele onde que essa imagem está. Se ela estivesse apenas aqui, ó, dentro da... Os arquivos têm que estar sempre... Não é que tem que estar, não é obrigatório, mas facilita muito, tá? Todos os arquivos dentro de uma mesma pasta. Então, como nós temos o index aqui, se essa imagem ela tivesse aqui junto com o index, não dentro dessa pasta imagem, apenas eu ia declarar o nome da imagem, tá? Que é phototube. Então seria phototube e a extensão. Aquela imagem é PNG. Se fosse JPEG, vocês iam definir aqui JPEG, tá? JPG. Então aqui nesse caso ele não vai funcionar, tá? Ó, vou dar um Ctrl S e deixa eu fechar aqui. Aqui, ó. Ó, não funcionou, a imagem não veio. Por quê? Porque ela não está na mesma pasta. Ela está numa pasta diferente. Então eu tenho que definir o caminho. Qual é o caminho? O nome da pasta. img barra fotos tube png. Agora sim, ele vai buscar a pasta, a imagem, aliás, desculpa, dentro da pasta, tá? Tá aí, ó. É uma imagem gigantesca, tá? Que ela foi feita para a capa do YouTube. Para a capa não, para a imagem de perfil do YouTube, então tem que ser grande. Então a gente não consegue diminuir essa imagem aqui em HTML, porque o correto é a gente já trabalhar com a imagem que a gente deseja dentro do nosso site com um editor de imagem, não ficar tentando definir a imagem no HTML ou mesmo no CSS, tá certo? Então é dessa forma aqui, pessoal, background, aí eu coloco o nome da imagem ou o caminho da imagem, depois o nome da imagem e a extensão. Isso para body, tá? Eu estou definindo uma imagem para o corpo aqui do site, da página. Poderia colocar, por exemplo, na tabela? Sim, poderia colocar na tabela. Vamos tirar aqui, ó. Então eu vou, em vez da tabela ter cor, tá? Ela vai ter um background. Eu posso colocar em qualquer lugar aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui no final. Eu vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui, ó. Perceba que por a imagem ser tão grande, ficou tudo preto aqui, ó. Então, mas aqui, ó, já começa a parte da imagem, tá? Se fosse uma imagem menorzinha, ela ia aparecer em toda a tabela aqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tabela não tem muito segredo, não. Pelo menos a parte básica de tabela é essa aí, tá? Aqui nós temos o elemento table, temos os atributos aqui, cell spacing, border, né? Background. Falei de background também de body. E nós temos as linhas, tá? Lembre sempre disso aí, ó. TR é linha e TD coluna. Então nesse caso nós temos 3 linhas e cada linha tem 3 colunas. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula aí.